Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 4, após as 7 cartas às 7 igrejas. E diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler somente o versículo 1 e vamos procurar, eu vou procurar, colocar alguns conceitos, algumas coisas para que tu tenha conhecimento. Quem sabe tu já tenha, mas se tu não tem, tu ter uma noção de alguns conceitos cristãos. Por quê? Porque é importante, porque a partir daqui, nós vamos no capítulo 4 e 5, vai ser ainda as coisas que João está vendo. E a partir do 6, nós vamos ter as coisas que vão acontecer durante o período de 7 anos da tribulação. Então eu vou ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo, e nós vamos tratar de alguns conceitos bíblicos. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então, nós nos encontramos na seguinte situação. João, ele, no capítulo 1, ele tem a visão do Filho do Homem, ele tem a visão de Cristo glorificado. No capítulo 2 e 3, ele vai escrever as igrejas, e a partir do 4 ele vai se encontrar no céu, e aí ele vai relatar e escrever as coisas que ele tem visto. Então nós estamos num cumprimento ainda do que Jesus falou no capítulo 1, no versículo 19. Ele diz: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, as coisas que ele tem visto, ele tem relatado. Então nós estamos ainda nas coisas que ele tem visto. Então ele relata sobre a visão que ele tem de Cristo, e agora ele vai relatar sobre as coisas que ele vai ver no céu. Por quê? Porque ele vê uma porta aberta no céu. E aí a voz que falava com ele como de trombeta, e essa voz como de trombeta é do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí pode ser que na tua Bíblia seja aquela Bíblia que as palavras de Jesus estão em vermelho, e quando não é Jesus falando, a palavra está em preto. Então aqui, no meu entender, nesse versículo 1, esse sobe aqui, se a tua Bíblia é dessas de marcar, no meu entender, essas palavras aqui, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer, para mim deveriam estar em vermelho, porque ele fala que aquele que falou com ele com voz de trombeta, e quem falou com ele no versículo 10, como numa grande voz, como de trombeta, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no meu entender aqui, essas palavras aqui deveriam estar escritas em vermelho, porque é o Senhor Jesus Cristo chamando ele para que ele venha e tenha uma visão daquilo que está acontecendo no céu e do que existe no céu. Então, só essa ressalva. Agora, o que é importante aqui? Primeiro, Jesus disse para ele escrever as coisas que ele tem visto. Então, ele fala de Jesus e agora vai ver o que vai escrever no 4 e no 5 que ele está vendo no céu. Aí as coisas que são as coisas concernentes à igreja, o que está acontecendo na igreja. Então, essas coisas são as coisas que são. É o capítulo 2 e o capítulo 3. A partir do capítulo 6, nós vamos ver as coisas que depois dessas hão de acontecer e devem acontecer, porque o Senhor Jesus está chamando a João e ele vai se encontrar, ele vai entrar por essa porta aberta no céu e ele vai se encontrar no céu, e ele, a partir do capítulo 6, nós vamos começar a relatar as coisas que devem acontecer. Então esse devem aqui não é coisas que podem, é coisas que precisam acontecer e que vão realmente de acontecer, que já estão
já estão determinadas por Deus que vão acontecer. Então, são coisas importantes aqui. E aqui nós vemos alguns detalhes antes de nós passar para esse capítulo 4 e 5, e nós falarmos das coisas que ele tem visto no céu. Nós temos coisas importantes. Primeiro, quando termina o capítulo 3, a partir do 4 até o 19, tu não vai mais ouvir da igreja. Não se fala mais em igreja aqui. E no 19 vai falar sobre a noiva, que é a igreja, mas não fala a palavra igreja. A palavra igrejas vai aparecer lá no capítulo 22, no versículo 16, que o Senhor vai fazer menção a que ele está falando essas coisas para que se saibam na igreja. Então, ele está testificando as coisas para testificar as coisas nas igrejas, mas a igreja não vai aparecer. E aí nós temos que trabalhar alguns conceitos aqui. Então, a partir do 3, terminou o capítulo 3, entre o 3 e o 4, nós temos o quê? O arrebatamento da igreja. Então, quando acontecer o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, vai acontecer entre esse capítulo 3 e 4, a igreja é arrebatada. Nesse espaço, a igreja sobe, porque tu vai ver os representantes da igreja sentados em tronos, que são os 24 anciãos. Depois nós vamos trabalhar também essa situação. Mas eu quero que tu entenda, arrebatamento da igreja. O que seria? Essa palavra arrebatamento não existe dentro da palavra, tu não vai achar essa palavra arrebatamento, mas existe, e o apóstolo Paulo escreveu sobre sermos arrebatados, e nós vamos para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 16 e 17. Por que eu quero que tu entenda? Porque quem sabe tu não tem noção o que é o arrebatamento, o que é isso que vai acontecer. Então, quando Jesus ele está no livro de João, no capítulo 14, ele diz, olha, eu vou preparar lugar e depois eu volto para levar vocês. Então esse é o arrebatamento, essa é a promessa que Jesus fez aos discípulos no capítulo 14 do livro do Evangelho de João. E aí Jesus promete que nós vamos estar com ele para sempre. E isso é a promessa, e esse vai ser o arrebatamento. Então Jesus diz assim, eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, aonde que nós vamos achar essa situação de arrebatamento? Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 16. O apóstolo Paulo está falando e ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. E aí no 18 diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui tu vai entender o que é arrebatamento. Alguns dizem, não, mas essa palavra arrebatamento não existe na Bíblia. Não existe, mas diz que nós vamos ser arrebatados. A encontrar o Senhor aonde? Nos céus. Quem vai? Os que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro. E eles se encontram no céu com o Senhor. Depois que os mortos ressuscitam, aqueles que estão salvos, eles ressuscitam. Nós, os que estivermos vivos ainda, vamos ser arrebatados juntamente com eles. Quer dizer, os mortos ressuscitam e são arrebatados. E eles ressuscitam primeiro. Ressuscitam. E aí depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Quer dizer, então se tem arrebatados é porque vai ter um arrebatamento. Embora que a palavra não tenha, mas aqui está dizendo a palavra arrebatado. Junto com os mortos ressuscitados, a encontrarmos juntamente com eles nas nuvens. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então nós nos encontramos com o Senhor no céu, nas alturas, não é na terra. Então o Senhor é uma segunda vinda de Cristo que está
se profetizando no Apocalipse, que se falou em toda a Bíblia, essa vinda de Jesus, e agora nós falamos da segunda vinda do Senhor em glória, ela vai se dar em duas etapas. Então, primeiro é o ser arrebatado, a igreja ser arrebatada. Os que morreram em Cristo ressuscitam, e aí quando eles ressuscitam primeiro, e nós, aí quando estão ressuscitados, nós juntamente com eles vamos ser arrebatados junto com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos céus. E aí nós vamos estar sempre com o Senhor. Então esse é o arrebatamento, e aí vai acontecer esse arrebatamento quando? Entre o capítulo 3 e o 4. Então a igreja vai ser levada. A igreja vai deixar a terra. Esse, ao meu ver, é a peça do dominó que desencadeia toda o Apocalipse. Enquanto a igreja está na terra, a terra está tranquila. Agora, a partir do arrebatamento da igreja, aí todas as coisas acontecem pronto. Todos os 7 anos são rápidos. E aí nós vamos falar o que? 7 anos de quê? De tribulação. Mas primeiro, eu espero que tu entenda o que é o arrebatamento. A igreja vai ser raptada, a igreja vai subir. A igreja vai sumir da terra. A igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares. Então essa é a primeira parte da segunda vinda de Jesus. A igreja se encontra com o Senhor, vai estar sempre com Ele. E aí nós vamos ter no céu as bodas do Cordeiro, que são 7 anos de boda. Conforme eu já falei para ti, que é o casamento judaico. A cerimônia de casamento judaica. Esse rapto da igreja, ela desencadeia os 7 anos de tribulação. São 7 anos, são 3 anos e meio das dores de parto, que é a tribulação, e depois os 3 anos e meio da grande tribulação. Então, eu espero que tenha ficado claro para ti o que é o arrebatamento da igreja, que isso é muito importante, que já aconteceu. Tu não vai mais ouvir falar da igreja agora aqui. Todas as coisas que acontecem da ira de Deus acontecem sem a igreja está no céu. A igreja está com o Senhor na glória. E a ira de Deus vem sobre a terra como nunca antes aconteceu em todos os tempos. Então esse é o arrebatamento da igreja. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. E aí existe uma situação. Nós somos o quê? Pré-tribulacionistas. E aí nós vamos bater esses conceitos para que tu entenda. Então existe três pensamentos sobre a tribulação. Nós batemos já o que vai ser o arrebatamento da igreja, que a igreja se encontrar com o Senhor, é a primeira parte da vinda de Jesus. A segunda parte da vinda de Jesus, o segundo capítulo, e o capítulo final é no final da tribulação, quando ele vem, e aí vai iniciar o milênio. Ponto. E aí, as concepções que existem são pré-tribulação, pré-tribulacionistas, tem o meso-tribulacionistas e tem o pós-tribulacionistas. E aí tu vai entender. Primeiro, existe uma parte da igreja que crê que a igreja vai ser tirada antes da tribulação. A igreja se encontra, sai da terra e aí inicia os 7 anos de tribulação. Existe uma corrente que crê que a igreja vai ser retirada a partir dos 3 anos e meio e bem no meio da tribulação. Então a tribulação dura 7 anos, e em 3 anos e meio, quando chega a 3 anos e meio, quando vai iniciar a grande tribulação, a igreja é sacada, é levantada, é arrebatada. Então esses são os meso-tribulacionistas. E depois tem os que creem que num pós-tribulacionista, que seria uma concepção que a igreja passaria os 7 anos de tribulação, a igreja está na terra. Esses dois pensamentos, meso-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, eu não vejo respaldo aqui quando tu lê o livro de Apocalipse. Tu não vê essa situação, porque tu não vê a igreja que inicia a tribulação a partir do versículo do capítulo 6, mas tu não vê a igreja. A ira de Deus se bate sobre a terra com terror,
com pavor, mas tu não vê a igreja, tu não vê falar a igreja, tu não vê falar nada. Tu vê de pessoas que se converteram, mas tu não vê o reino de Deus e nem os sacerdotes de Deus no meio da igreja. Aqueles foram arrebatados já se encontram com o Senhor nos céus. Então, esse conceito tu tem que entender. Nós somos, na grande maioria, pré-tribulacionistas. O que significa? Que a igreja é o ponto-chave para iniciar a tribulação. A igreja sai da terra, se encontra com o Senhor nos ares e aí inicia a tribulação. Isso, no meu ver, é o ponto mais correto, mais doutrinário, mais ortodoxo que nós podemos ler. Esses outros é muito complicado e não tem, tu não acha um respaldo, embora que muitos, existem correntes que creem nessa situação. Mas se tu ler, se tu for ver as situações, tu vai ver que não existe em nenhum momento essa situação da igreja estar passando pelo meio da tribulação. Se tu pegar a carta escrita à igreja de Filadélfia, tu vai ver que o Senhor diz assim, no capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então Deus promete o quê? Guardar da hora da tentação. E não é guardar na hora da tentação, não é dentro da hora, é da hora. Não, nós vamos ser guardados dessa hora, nós não vamos participar desta hora de tribulação. Então nós vamos estar de fora. A meu ver, essa é a crença mais correta. Também existe, e aí nós vamos bater esse conceito para depois nós ficar tranquilo. Então, é arrebatamento, que aí tu vai escutar alguém dizer, não tem essa palavra arrebatamento, mas diz, o apóstolo Paulo diz que nós vamos ser arrebatados, que é o rapto da igreja. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então isso é ponto batido, está escrito na palavra de Deus. Nós temos a parte da tribulação, que nós cremos, na grande maioria, que nós somos pré-tribulacionistas, nós não vamos participar desta grande tribulação que vai vir, dessa hora de tentação que vai vir sobre a terra, e tu não vai encontrar a igreja. A igreja nesse momento aqui vai se encontrar nos céus. A igreja vai estar recebendo, ou que está participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, recebendo honraria, recebendo recompensa, recebendo a coroa, recebendo as vestes brancas. Essa vai ser a parte da igreja. Então, o que é a tribulação? A tribulação vão ser os 7 anos em que a ira de Deus vai se manifestar sobre toda a terra. E faz poucos, em alguns áudios eu tenho comentado sobre Deus, sobre a ira de Deus, que embora na tua Bíblia tu vai encontrar no livro de Naum, que é um profeta do Velho Testamento, nós vamos encontrar aqui, eu vou fazer a leitura, já estou aqui, Naum. Se tu pegar o capítulo 1, verso 2, diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, o Senhor é um Deus de vingança, um Deus zeloso, é vingador, cheio de furor, e ele toma vingança contra os seus adversários e ele guarda a ira contra os seus inimigos. Então, tu já não está vendo aquele negócio, não, tá tudo legal, tudo maravilhoso, Deus vai tratar todo mundo com bandura. Não, os adversários, Deus guarda ira para os seus adversários. Ele é Deus de vingança e ele não vai levar ninguém, isso aí eu tenho dito para ti, Deus não vai levar ninguém por culpado, vai ser um terror. Quem não estiver na cobertura do sangue de Jesus e quem não aceitar o reino por bem, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele reine
vai estar em maus lençóis. Você vai dizer, não, Deus é ruim. Não, Deus é justo. Agora, eu tinha comentado, eu fiz a leitura em português. Agora, se tu tiver a oportunidade de pegar uma Bíblia em espanhol, aí vai dizer assim, que Deus é zeloso e vingador é Jeová. Vingador é Jeová e Senhor de ira. Então aqui em espanhol, em vez de nós achar aquele cheio de furor, ou grande em furor, tu vai encontrar a palavra Senhor de ira. Jeová se vingará, que se vinga dos seus adversários e que guarda enojo, ira para os seus inimigos. Então é o Senhor de ira. Então aí não vemos assim, não, aquele vai estar tudo certo, e palavra positiva, e nós também somos Deus, não, nós não somos nada, nós somos, como o Senhor escreveu a igreja de Laodiceia, nós somos desgraçados, miseráveis, cegos, nu e pobres. E nós carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. Agora, Deus é um Deus de ira. E tu vai ver agora, é o Senhor de ira, tu vai ver ele se manifestando agora no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6. E não vai ser ira de Deus e copa de ira de Deus. E começa com os 7 selos sendo abertos. E já no início ali dos 7 selos, daqui a um pouco já morre 1/4 da população da Terra. E se tu acredita, eu não tenho a noção hoje, mas que nós devemos estar em 6 bilhões, ou 7 bilhões, 8 bilhões, tu coloca aí que 25% já morrem de início. Quer dizer que uma média de 1,5 a 2 bilhões de pessoas já vão morrendo de cara. Um quarto do mar, 1/3 do mar, você vai por água abaixo, até que todo o mar é destruído. Então assim, Deus é um Deus de ira. Outra coisa que tu vai ver aí tranquilamente, que todo o universo está entesourado para o fogo. Então tudo vai se desfazer e vai se consumir, e vai ser destruído tudo. E aí assim, o homem que está aqui, eu sei que nós temos que cuidar do planeta e zelar, porque Deus nos deu para cuidar, mas Deus tem reservado tudo isso para o fogo, e assim, tranquilo, de boa, sem problema nenhum, Deus vai destruir tudo. Deus vai exterminar com tudo. E aí vamos ver aqueles que nunca aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que não querem que Ele reine, que querem fazer as suas coisas, que querem criar um Deus segundo a sua imagem e semelhança, e querem se colocar como Deus. Não, eu creio que é assim. Sim, tu pode crer o que tu quiser, como eu posso crer no que eu quiser. Agora, não quer porque eu creio que eu creio vai se tornar verdade. E não é porque eu digo, a gente vê hoje cada mensagem, não, diz coisa positiva que vai acontecer coisa positiva, porque tu, dentro de ti tem uma força interior muito grande, e que tu é a imagem de Deus, então se tu é a imagem de Deus, tu é Deus também. Não, isso é loucura, isso é ensino de demônio, isso é o que Satanás, a serpente, o dragão, falou para Eva lá, vocês vão ser igual a Deus. Vocês são Deus também, agora vocês conhecem o bem e o mal. Então isso é tudo mentira, tudo é invenção. Se tu for ver agora aqui, onde vai parar os tal dos deuses, aqui tu pode dizer a palavra de positiva que tu quiser, não adianta. Se tu está em desobediência, se tu não está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, tu vai te quebrar. E tu pode ficar fazendo pensamento positivo, fazendo filosofia, porque a gente escuta tanta barbárie. Não, diz coisas boas hoje, que vão vir coisas boas para ti. Não tem como vir coisa boa. Não existe isso aí. Isso é invenção, isso é a conversa da serpente. Não, nós somos, a tua palavra hoje, diga assim, todo bem vai vir da natureza para mim, e o universo está conspirando para o meu bem nesse dia. Tudo é história da carochinha, conversa fiada, e a gente crê, a gente gosta. Vamos dar uma olhadinha no horóscopo, ver que o horóscopo está, olha, hoje você vai ter um dia, a sua área sentimental, você não sei o que, tudo conversa, mas a gente gosta. Vai ver
vai consultar um espírito, o espírito já diz, ó, uma áurea boa e tu tá legal e tá tudo bem aqui. Então as coisas assim, nós nos envolvemos nessa áurea assim que tá tudo bem e queremos viver tapando o sol com a peneira, mas aí nós entramos no Apocalipse, não, as coisas não estão bem. As coisas vão estar muito mal e nós estamos lidando com um Deus irado. Com um Deus que se ira todos os dias com os ímpios. E eu não estou inventando, eu vou pegar aqui para ti. Primeiro te diz que na 1 ele diz que ele é o Senhor, em espanhol é o Senhor de ira. É cheio de vingança para os seus adversários. Ele está guardando ira para os filhos da desobediência. Para quem é desobediente está guardando ira e ele vai se irar. Não te preocupa. No capítulo 2, no Salmo 2, tu beija o filho para que ele não se ire. Por quê? Vamos pegar aqui só para ti. Porque é interessante que as pessoas estão achando que o troço está tudo bem. Vamos pegar aqui. Apocalipse, Salmos 2,12. Beijai o filho para que não se ira. E pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então, olha só, beija o filho, agrada o filho, para que ele não venha se irar. Por quê? Porque o salmista diz que tu não venha perecer no caminho, porque em breve vai se acender a sua ira. Quer dizer, a sua ira vai vir. Agora, bem-aventurado é quem? Bem-aventurado é quem nele confia. Aí nós vamos aqui, ó, no Salmo 7, no versículo 11... Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Então as coisas não estão legal. Olha, pode o universo estar conspirando para o teu bem, a natureza, os passarinhos estão cantando, está tudo legal, e tu está dizendo palavras maravilhosas de manhã, assim, hoje eu vou ter um dia maravilhoso, todo o bem da natureza vai vir para mim, todas as coisas. Isso quer fazer, tu pode seguir fazendo, eu respeito a tua crença, mas não é porque nós cremos em alguma coisa que isso vai se tornar verdade. Não é porque eu creio numa mentira que a mentira vai se tornar verdade. Então, o que eu quero te dizer é assim, que nós estamos tratando com Deus irado, com Deus que está irado. E nós temos que aplacar a ira, e quem vai aplacar a ira é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que nós temos que beijar o filho para que não se ire, porque vai se acender do filho. Então tu não está lidando com um Deus que está tudo legal, que está feliz com tudo que está acontecendo na terra, que está vendo as coisas que os homens estão fazendo e está aplaudindo lá do céu. Que bonito ali o fulano, ó. Os homens estão fazendo isso aqui, que maravilha, que coisa estão fazendo com o planeta. Que não, nós estamos lidando com Deus que é um Deus irado, que está irado com o pecado. E que se ira com o ímpio todos os dias, não é um dia da semana se levantou, hoje o Senhor está meio ruim, mas amanhã ele vai estar legal. Não, é todos os dias ele se ira contra os ímpios. Então a única coisa que vai nos livrar da ira de Deus é o sangue do Cordeiro, é nós nos cobrirmos no sangue do Cordeiro para que nós não venhamos a destruir. Então eu aproveitei esse início do 4 aqui para nós matar algumas coisas para que depois a gente possa entender. Nós estamos lidando com um Deus que é irado, com Deus que está irado, com Deus que não está, não está tudo legal, e hoje eu disse palavra maravilhosa, e ele está lá no céu aplaudindo. Olha, batendo palma, não é assim. Deus está vendo todas as coisas e ele se ira e está irado com o nosso comportamento, porque nós nos voltamos para tudo, nos voltamos para a natureza, nos voltamos para o universo, nos voltamos para as estrelas, nos voltamos para os astros, nos voltamos para os mortos, nos voltamos para o Buda, nos voltamos para o fulano de tal e para o ciclano, mas nós não voltamos para a sua palavra. Poucas pessoas têm paciência para separar. Eu vou ler o que a Bíblia diz e vou pedir que o Espírito Santo me esclareça, me ensine e coloque a sua palavra. Não, a palavra de Deus nós jogamos para trás de nós. Agora, as palavras dos homens a gente escuta, por isso que muitas vezes eu prefiro e fiz no meu coração que a gente tenha áudios com a Bíblia. Não tem o que explicar o que vale a palavra de Deus, porque o que eu falo não tem valor nenhum. Agora, o que Deus fala é eterno, e é verdadeiro, e é justo, e é puro, e vai abençoar a tua vida. Então, nós temos que fugir da ira de Deus,
E para fugir da ira de Deus, nós temos que estar na cobertura do sangue do Cordeiro. Então, com todo o respeito, eu quero que tu compreenda isso. Eu não estou desrespeitando a tua crença, não estou querendo atacar o que tu crês, o que tu diz, a tua mentalidade. Se tu quer estar ligado com a mente do universo, eu sei que a gente escuta e são coisas boas, a gente vai, coisa boa que a gente está escutando agora, sim, mas só que não vai na ferida. Isso é tudo aquele paliativo, só vai acomodando, mas não trata a nossa vida no íntimo, que é o nosso problema, é o pecado, e o único que resolve o problema do pecado é o sangue do Cordeiro. Então muitas vezes a gente escuta a palavra, que lindo, escutei o fulano falar que agora vamos me ligar com a mente do universo, com todas as coisas, vamos fazer uma corrente do bem, é uma corrente que vai ser do bem, mas o problema é que, infelizmente, isso na Bíblia Deus não está aceitando essa corrente do bem. E então eu aproveitei para nós vamos entrar, nós já passamos da igreja, agora nós estamos entrando no capítulo 4, e nós vamos começar a falar das coisas que estão no céu. 4 e 5, as coisas que João vai ver no céu. E nós vamos fazer alguns áudios sobre o que ele está vendo no céu, tentando explicar para ti o que é o trono, o que é os seres que estão ali, os seres viventes, os 24 anciãos e as coisas que acontecem no céu, o livro selado com 7 selos, tudo nós vamos tentar bater com calma, com muita calma, com muito respeito, pedindo que o Espírito Santo passe na nossa frente. Agora eu só quero que tu compreenda que só tem um que nos livra da ira futura, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou ler 1 Tessalonicenses para nós acabar, para mim não ser muito pesado contigo, e de repente tu diz assim, eu abandonei o estudo do Apocalipse, caí fora, não me serve. Não, tenha paciência, compreenda que existe uma ira que não adianta dizer, é como dizer assim, eu tô vendo a tua casa, e aí eu vejo que começou a pegar fogo a parte elétrica, e tu tá lá deitado, tranquilo, na tua tranquilidade, fez a tua união com o universo todo, e a tua casa começou a pegar fogo, e eu fico olhando de fora, eu acho que eu não vou ali incomodar, dizer que a casa dele está pegando fogo, porque o pobre está bem, está ligado com tudo, e ele está deitado, está descansando. Para que eu vou dizer que a casa dele vai pegar fogo se ele está se sentindo tão bem, está dormindo tão legal, o sono dele está tão maravilhoso, profundo? Eu vou deixar, porque eu vou incomodar ele está ligado, está bem, o sono, ele vai ter que levantar, vai ficar brabo, vai enlouquecer, vai sair às pressas de dentro de casa, porque a casa está pegando fogo. Eu acho que eu não vou fazer nada, vou deixar, tá tranquilo, o sono dele está tão legal. Então, não é assim que acontece. Então, embora que tu esteja legal, tá em paz, tá tudo tranquilo contigo, tu tá em plena ligação com o universo, mas o problema é que vai vir a ira de Deus. E é isso que nós temos que bater. Eu vou, para finalizar aqui, espero que tu tenha paciência e me perdoe alguma coisa que eu tenha falado que não gostou, mas eu só quero que tu tenha paciência, porque depois que nós formos vendo as coisas, tu vai ver, para aí, não. A Bíblia está falando, a palavra de Deus está dizendo que vai ser desse jeito e eu tenho que me cuidar. O que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 10? A esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, nós estamos a esperar dos céus o Filho de Deus, a Jesus. Esse Jesus que Deus ressuscitou dentre os mortos. E esse Jesus é que nos livra do quê? Da ira futura, vai ter ira. E esse Jesus Cristo é Ele que nos dá a cobertura para se beijar o Filho para que não se ire, porque vai se acender a ira do Filho. Nós vamos ver a ira do Cordeiro. Agora tu imagina assim, um cordeiro. O cordeiro é mansinho, o cordeiro é tranquilo, o cordeiro é o animal mais manso e mais assustado que a gente possa dizer. Mas quando tu pegar no capítulo 6, tu vai ver assim, escondei-nos da ira do cordeiro. Eu não sei o que é um cordeiro irado, mas nós vamos ter um cordeiro irado.
Então vai se acender a ira do Cordeiro e todo mundo vai nos esconder da ira do Cordeiro, do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos livra dessa ira futura. Pai, nos dá esclarecimento. Nós ouvimos hoje tudo que é tipo de doutrina e ensinamento. E a maioria dos ensinamentos querem tranquilizar, nos deixar tranquilos, nos deixar em paz com o universo, nos deixar numa paz, numa tranquilidade. E muitos ensinamentos vêm a fazer isso na nossa vida. Mas, Senhor, como é que nós podemos estar em paz quando a casa está pegando fogo, quando nós estamos diante de uma situação de terror que vai acontecer? Então nós queremos entrar nesse nirvana, nessa paz interior, quando não há paz. Senhor, os falsos profetas no passado vinham e diziam paz, paz, e o Senhor diz assim: como vão dizer paz quando não há paz? Quando não tem paz? E muitos se levantaram, Senhor, no passado, dizendo a paz, paz. Falso profeta quando não havia paz, quando estava se preparando para a ira e para o ódio e para a manifestação da ira de Deus. Mas alguns vêm dizendo, e hoje, Senhor, muitos falsos profetas se levantando e gritando paz, e um momento de paz, e o mundo tem que viver um momento de paz, quando nós estamos nos preparando para a ira e para o desencadear de uma grande tribulação e da ira futura. Mas você diz, hoje tem paz, paz, tu tem que ter paz. Como nós vamos ter paz? Se paz só se encontra em Jesus. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração e nos dá graça através do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.